Oi pessoal, nós seguimos aqui com o estudo da competência penal, tá? Nós já vimos alguns incisos, vimos nas nossas videoaulas anteriores como é que a gente estrutura basicamente esse critério de competência, e na videoaula anterior a gente falou dos incisos primeiro e segundo, tá? Nessa eu quero conversar com vocês sobre o inciso terceiro. O inciso terceiro nos responde uma pergunta importante, que ele fala da natureza da infração. Ele vai me dizer qual é a justiça que eu vou usar. Então, veja, os incisos primeiro e segundo delimitam geograficamente onde é que eu vou processar aquele fato. Eu vou processar aquele fato naquela determinada cidade. Mas ali eu tenho 4 justiças com competência criminal: Justiça Estadual, Justiça Federal, a Justiça Militar e a Justiça Eleitoral. Nós excluímos a Justiça do Trabalho porque ela não tem competência criminal. Então, dessas 4, como é que eu vou trabalhar para escolher efetivamente qual é a justiça que vai processar esse evento? Veja, a Justiça Estadual ela tem uma competência meramente residual. Então, eu levo para a Justiça Estadual aquilo que eu não consegui localizar em nenhuma das outras justiças. Então, a Justiça Estadual ela tem uma competência residual. Não existe um acervo de matérias exclusiva ou própria da Justiça Estadual. Ela tem um acervo que eu encontro por exclusão, um acervo residual. O que não for de competência da Justiça Federal, ou eleitoral, ou militar, recairá sobre a competência da Justiça Estadual. Tá? A competência da Justiça Federal é uma competência delimitada no artigo 109 da Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, no seu artigo 109, delimita, descreve qual é a competência da Justiça Federal. O artigo 109 conterá todas as matérias de competência da Justiça Federal. Ele não é um artigo exclusivamente que trate de competências criminais. Ele conterá todas as competências da Justiça Federal: civis, previdenciárias, administrativas, tributárias, penais e etc. Em relação ao processo penal, nosso objeto de estudo, nós vamos ter um inciso, alguns incisos na verdade, mas um principal, que é o inciso 4º. Então ele vai dizer que compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes que sejam contra o interesse ou patrimônio da União, entidades autárquicas e empresas públicas, ressalvadas as contravenções e a competência militar e eleitoral. Então, o que ele está me dizendo? Todos os crimes praticados contra o interesse ou patrimônio da União e seus respectivos agentes, das empresas públicas da União e das entidades autárquicas são de competência da Justiça Federal. Então, por exemplo, se eu roubar uma agência da Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública da União, uma empresa pública federal, a competência é da Justiça Federal. Se eu roubar, como aquele furto, por exemplo, ao Banco Central, competência da Justiça Federal. Se eu atento contra a vida de um policial federal ou de um juiz federal, pela sua condição de policial federal ou juiz federal, crime contra o interesse da União, portanto, crime de competência federal. Veja que na Justiça Federal eu posso ter crimes de júri, eu posso desenvolver perfeitamente o júri na Justiça Federal. O procedimento do júri não é privativo da Justiça Estadual. Então, a regra do inciso 4º do artigo 109 da Constituição Federal é que compete à União, compete à Justiça Federal, todos os crimes contra o interesse, patrimônio da União, entidades autárquicas e as suas empresas públicas. Agora veja que no finalzinho ele ressalva: ressalvadas as contravenções e a competência eleitoral e militar. Por quê? Competência eleitoral e militar é uma competência especial sobre a competência geral da Justiça Federal. Aqui eu aplico aquela regrinha do especial prevalecendo sobre o geral, tá? Então a competência ela é especial sobre o geral. Em relação à contravenção ou às contravenções, nós vamos ter uma regra interessante: todas as contravenções são de competência da Justiça Estadual.
Então, todas as contravenções são de competência da Justiça Estadual. Então, mesmo que eu tenha contravenções que de alguma forma apresentem ou sinalizem uma espécie de interesse da União, eu tenho como competente a Justiça Estadual. Então, o inciso 4º do artigo 109 da Constituição delimita que é competência da União processar e julgar crimes contra o interesse e o patrimônio da União, empresas públicas, entidades autárquicas, excluídas as condutas que são de competência da Justiça Eleitoral e Militar e as contravenções. Ainda no artigo 109, nós vamos definir que é competência da Justiça Federal processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho. Também é competência federal os crimes que o Brasil se obrigou a reprimir por tratado internacional, mas que tem um componente internacional, por exemplo, tráfico ilícito de entorpecentes. Internacional, competência da Justiça Federal. Organizações criminosas com componente transnacional, competência da Justiça Federal. Então, todos esses crimes que têm um componente internacional e são efetivamente crimes que o Brasil se obrigou por tratado internacional a reprimir, tráfico de entorpecentes internacional, organização criminosa internacional, tráfico de pessoas internacional, crimes ambientais internacionais, todos esses são de competência da Justiça Federal. Ainda falando sobre a competência da Justiça Federal, é interessante que a gente delimite o seguinte: a Constituição Federal cria, a partir da emenda 45, que é a emenda da reforma do Judiciário, o que nós vamos chamar de federalização de crimes. Então, o artigo 109 vai dizer que o Procurador-Geral da República pode requerer ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, a federalização daqueles crimes que atentem contra direitos humanos, contra direitos essenciais. O que é que vai acontecer? Se aquele crime é um crime que está atentando contra direitos humanos essenciais, e eu percebo que a Justiça Estadual não está conseguindo processá-lo adequadamente, o Procurador-Geral da República pode propor à Justiça Federal, propor ao STJ o deslocamento para a Justiça Federal. Nós vamos chamar de federalização de crime, ou seja, o incidente de deslocamento de competência. Nesses casos, eu vou tirar aquele crime que era um crime estadual, ele não era a princípio um crime federal, mas eu desloco a competência para a Justiça Federal. O STJ é que vai decidir sobre isso. E o entendimento que o STJ tem adotado nos últimos anos é um entendimento muito conservador em relação a isso, muito refratário em relação a isso. Então ele tem tido um entendimento muito, bastante prudente, no sentido de federalizar apenas e tão somente aqueles casos realmente extremos, onde eu perceba que a Justiça Estadual não está conseguindo, de maneira nenhuma, levar a tempo e a direito o processamento daquele determinado fato. Tá? Então, o que é a federalização dos crimes, o que é esse incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal? São determinadas situações onde eu tenho crimes contra os direitos humanos, onde o Procurador-Geral da República pede ao STJ que aquele crime, que a princípio seria do acervo de competências da Justiça Estadual, que ele venha a ser deslocado para a Justiça Federal. Tá? Então veja, o inciso 3º fala da natureza da infração, então ele vai responder basicamente qual é essa justiça. Estadual, federal, militar e eleitoral. A estadual, competência residual. A federal, essas competências delimitadas aí no artigo 109 da Constituição Federal. Vamos agora às últimas duas, eleitoral e militar. A competência da Justiça Eleitoral, ela é definida pelos crimes eleitorais definidos em lei, definidos no Código Eleitoral. Então, ela tem uma competência muito restritiva, onde ela vai processar e julgar aqueles crimes eleitorais assim definidos, assim delimitados em lei como tal, tá certo? Nesse cenário, eu só preciso lembrar a vocês o seguinte: eu tenho que ir ao Código Eleitoral, ver o capítulo ali dos crimes eleitorais no Código Eleitoral, para que eu possa delimitar que a competência da Justiça Eleitoral vai ser aplicada naquele cenário. Uma questão interessante: nem todo crime eleitoral ocorre no período das eleições.
Eu posso ter crimes eleitorais que ocorrem em outros períodos. Eu posso ter crimes eleitorais que vão ocorrer efetivamente crimes que são processados e que ocorrem em outro momento. Por exemplo, um exemplo de crime eleitoral que não ocorre nas eleições é aquele crime em que eu falsamente declaro que eu tenho um domicílio eleitoral naquela determinada cidade quando não tenho. Veja, esse crime acontece muito antes do período das eleições e é um crime eleitoral. Então, competência da Justiça Eleitoral para crimes eleitorais assim definidos na lei como crimes eleitorais, que não necessariamente ocorrem durante as eleições. Claro que durante as eleições, pela maior efervescência, maior atuação do cenário eleitoral, é mais comum que a gente visualize crimes eleitorais durante aquele período, mas não acontece só naquele determinado momento. Pode acontecer, repito, em outros momentos. Uma outra coisa ainda sobre crimes eleitorais que é importante que a gente entenda é que há determinados crimes que parecem ser eleitorais quando na verdade não são. Por exemplo, imagina que eu te engano dizendo que vou votar em você quando na verdade não vou. Parece ser um crime eleitoral, mas na verdade é um crime de estelionato. É um crime efetivamente de estelionato. Não tem aí nenhum tipo de conotação eleitoral, portanto, competência da Justiça Estadual. Eu te enganei dizendo que votaria em você, mas na verdade eu não estou alienando meu voto, nem vendendo meu voto. Eu estou te enganando, eu não vou votar em você. Por exemplo, eu não voto nem naquela comarca, não voto nem naquela cidade, mas você imagina que eu venderei meu voto a você. Crime comum de competência da Justiça Estadual. Tá? A competência da Justiça Militar ela é muito interessante. A competência da Justiça Militar ela vai ser extremamente interessante porque ela vai ser definida de duas formas. Primeiro, a regra geral é que compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares assim definidos em lei. Rafael, onde é que eu encontro o conceito de crime militar? O conceito de crime militar é definido no artigo 9º do Código Penal Militar. Então, o artigo 9º do Código Penal Militar vai definir o que eu vou conceituar, o que eu vou caracterizar como um crime militar. Ali entra, por exemplo, crimes praticados por militar em serviço, contra militar em serviço, crime praticado em área militar, crime praticado contra o interesse ou patrimônio militar. Então, o artigo 9º do Código Penal Militar delimita o que é um crime militar. Então, a regra inicial, a regra geral, é de que compete à Justiça Militar processar e julgar crimes militares. Beleza. Só que a Constituição cria duas justiças militares. Uma justiça militar da União e uma justiça militar dos Estados. E ela estipulou competências diferentes. A Justiça Militar da União, ela vai processar e julgar crimes militares, insisto, esses crimes definidos aí no artigo 9º do Código Penal Militar, esses crimes que eu encontro a definição no artigo 9º do Código Penal Militar, é lá que eu vou encontrar esse conceito. Então, é a Justiça Militar da União, ela vai processar e julgar os crimes militares que tenham a ver, que digam respeito às Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, a competência da Justiça Militar é uma competência para crimes militares que envolvam as Forças Armadas. E eu vou poder julgar na Justiça Militar tanto civis quanto militares. Então, qual é a competência da Justiça Militar da União? Crimes militares que envolvam condutas praticadas contra as Forças Armadas, desde que praticadas por militar ou por civil, tanto faz. Já na Justiça Militar dos Estados, a Justiça Militar Estadual, a competência é mais restritiva. A Constituição diz que a Justiça Militar dos Estados vai processar e julgar crimes militares, mas desde que praticados por militar estadual, ou seja, policial militar e corpo de bombeiros militar. Então veja só, quando a gente fala de justiça militar, a regra inicial é compete à justiça militar os crimes militares. Onde é que eu encontro o conceito de crime militar?
artigo 9º do Código Penal Militar. Porém, a Constituição delimita dois tipos de justiça militar. Uma para a União, que vai olhar para as Forças Armadas e, portanto, crimes que envolvam Marinha, Exército e Força Aérea e que sejam praticados ou por militar ou por civil. Ou, do outro lado, crimes, e aí já falando da justiça militar do Estado, crimes que sejam crimes militares, mas desde que o sujeito ativo seja policial militar ou bombeiro militar. Então, eu tenho aí a separação em relação a essas duas justiças. A justiça militar, portanto, quando ela é da União, ela tem uma competência maior, porque ela vai ser qualquer crime militar. A justiça militar do Estado é o crime militar praticado por militar. Tá? Então, veja, o inciso 3º, o inciso da natureza da infração, tem como função primária, principal, determinar qual dessas justiças será competente para processar o fato, estadual, federal, militar ou eleitoral. Ele poderá também ser útil, depois que eu escolhi qual é a justiça, para escolher algum tipo de juízo especializado. Por exemplo, se eu estiver tratando de crimes dolosos contra a vida, e eu definir que a competência é da justiça estadual, esse inciso 3º, natureza da infração, ainda será útil para que eu defina que será o juízo do júri, ou o juízo da lei de tóxicos, ou o juízo do juizado especial. Então pode ser que ele ainda seja útil para delimitar, pela natureza da infração, qual é o critério que eu vou usar. Mas a principal utilidade desse inciso é delimitar que eu vou usar para definir uma dessas 4 justiças, ou seja, a natureza da infração eu vou resolver pelas naturezas próprias de competência de cada uma dessas justiças. Então veja, nós já respondemos a questão anterior, qual é o local. Usei lá os incisos 1º e 2º, lugar da infração e domicílio do réu. Chegamos agora a definir qual é a justiça dentro dessas 4. Como é que eu faço? Justiça estadual, ela é residual, vai à justiça estadual que não for de competência de outra justiça. A justiça federal, aqueles que estão lá no artigo 109 da Constituição. Justiça eleitoral, crimes eleitorais definidos como tal no Código Eleitoral. E justiça militar, aqueles crimes militares. Lembrando que quando a gente fala de justiça militar, eu tenho a justiça militar da União e dos Estados. A justiça militar da União tem competência para todos os crimes que envolvam as Forças Armadas praticados por militar ou por civil. A justiça militar dos Estados, aqueles crimes que envolvem as polícias militares, os corpos de bombeiros militares, mas desde que praticada por militar. Então, a competência da justiça militar do Estado ela é mais limitada, ela é mais restritiva em relação a isso. Tá? Nas próximas videoaulas, a gente vai conversar sobre os critérios dos incisos 4º a 7º do artigo 69 do Código de Processo Penal.